Fala, coach, como que você tá? Eu sou Douglas Siqueira, fundador da Academia Mente de Campeão, a melhor escola de treinamento mental e marketing no esporte. E aqui nessa aula, nós vamos falar sobre personalidades e 7 estratégias mentais usadas pelos atletas bem-sucedidos no mundo esportivo. E se você se interessou por esse tema, eu peço que você já se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e deixa também o seu comentário e ativa o sininho para você continuar recebendo mais aulas nossas como essa que você vai estar vendo aqui comigo nesse instante. Maravilha? Então assim, logo de cara eu te faço uma pergunta. Você saberia me dizer qual é a sua personalidade? Qual é a personalidade do seu aluno, por exemplo, do seu atleta? Provavelmente você deve estar processando algumas informações na sua mente quando eu te pergunto isso. E aí você acaba listando algumas coisas, algumas questões, alguns traços de personalidade na sua cabeça. Então você deve talvez estar pensando, você deve estar falando que você é mais engraçado, que você talvez é mais explosivo, que você às vezes é mal-humorado, você é feliz, é mais calado, fechado, coisas desse gênero, por exemplo. E aí eu te pergunto também como você reage em determinadas situações. Durante os treinos, nas competições, como você lida com os seus alunos, como você lida com os seus atletas, por exemplo. Qual é o seu traço de personalidade e como que você lida em cada um desses ambientes, tá? Por que eu te falo isso? Porque tem algo mais sobre as personalidades que muitas vezes você não sabe, que você ainda não viu. Então, tem algo mais sobre a sua personalidade ou sobre a personalidade do seu atleta do que você imaginou aqui até agora. Só para você entender, basicamente a personalidade ela se refere aos traços e características, ou também a combinação dessas características. E elas acabam tornando você uma pessoa única, ou seja, você não vai ser igual a outra pessoa, você pode ter similaridades, mas você nunca vai ser extremamente igual, porque de alguma forma, algumas características que você tem vão diferir daquelas outras pessoas, do seu atleta, do seu professor, por exemplo, dentro do mundo esportivo, ou quiçá mesmo na sua vida. Então, você estudar essas personalidades no esporte vai ajudar você a entender melhor o atleta, o treinador, o aluno, isso com maior eficiência. Por quê? Quanto mais você descobre, quanto mais você sabe, melhor você sabe lidar com essas personalidades. E assim você consegue criar estratégias para que você consiga, por exemplo, gerar mais resultados nesse sentido. Só para você ter uma ideia, existem 3 níveis que compõem a personalidade. O nível mais básico e profundo da personalidade é chamado de núcleo psicológico. E esse núcleo tem incluso nele as suas atitudes, os seus valores, os seus interesses e motivações, como também as suas crenças sobre o que você pensa, sobre o que você acredita sobre si mesmo e também a sua autovalorização, ou seja, a sua autoestima também, o quanto você tem se valorizado e acredita no seu potencial, por exemplo. Muito disso, às vezes, acaba sendo desconhecido por você mesmo, sobre a sua própria personalidade. Isso quer dizer que é o seu eu real, é quem verdadeiramente você é, mas de alguma forma, muitas observações ali, muitas características, elas estão escondidas, porque muitas vezes nem mesmo você sabe que elas estão ali. Então, nesse sentido, não o que você deseja mostrar para as outras pessoas, mas é aquilo que literalmente você é no seu íntimo, é a sua identidade. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe lidar com as suas características, maior é a probabilidade de você conseguir obter resultados através da sua personalidade. Só para você ter uma ideia, a título de exemplo, os seus valores, eles poderiam ser família, amigos, a religião na sua vida. Tudo isso pode contar numa tomada de decisão dentro do mundo esportivo. A ida para um novo clube, um novo treino com novas pessoas, com novos ambientes. Tudo isso acaba contando, por exemplo,
quando você fala desse nível básico que eu estou te apresentando aqui agora, tá? O segundo dele é as respostas típicas. O que são elas? São as formas como a gente acaba se ajustando ao ambiente ou como o seu comportamento lida naquele ambiente à sua volta, por exemplo. Então, como que você lida no seu ambiente à sua volta? Como que você se sai em determinadas situações? Você pode ser extremamente otimista, pode ser uma pessoa mais calada, pode ser uma pessoa mais observadora, e esses podem ser alguns indicadores de que você é uma pessoa mais introvertida, por exemplo, tá? Mas como que você vai saber isso? Porque se você fizer isso repetidas vezes, se você tiver as mesmas atitudes, isso te traz essas características. Agora, imagina você chegando num novo ambiente de treino, e aí uma pessoa, um colega de treino, um treinador, começa a te observar e percebe que você é mais calado, que você é mais observador, que você não conversa tanto, e aí sem te conhecer, essa pessoa ela pode julgar que você é introvertido. Mas ela pode ter uma falsa impressão. Por quê? Porque ela só te conheceu naquele momento. Beleza? Então isso não quer dizer que você seja uma pessoa introvertida se você tem respostas diferentes em determinadas situações. Agora, se você sempre faz aquilo, e aí a pessoa começa a observar dentro do mundo esportivo, literalmente aquele é um traço seu, uma resposta típica. Agora, se é vez ou outra, opa, estou me ambientando ainda, pode ser que não seja isso. Então é um cuidado que você tem que ter. Ou seja, isso pode, por exemplo, nesse exemplo que eu te dei, não ser uma resposta típica sua. Porque assim, não é o mais comum que você faz. Então, simplesmente, como eu já disse, você agiu assim naquele determinado momento. Então, é muito importante você ficar ligado nisso, tanto nos atletas, nos alunos. Aquela característica que ele está apresentando é só naquele momento ou ele traz aquilo em vários momentos? É típico dele ter aquela resposta, por exemplo? E o terceiro, nesse sentido, desses 3 níveis que nós falamos, então imagine uma pirâmide e no nível de cima você tem o desempenho de papéis. O desempenho de papéis ele é baseado na sua percepção da situação social, por exemplo. Mas como assim, Douglas? Do que você está falando? Então, situações diferentes podem exigir comportamentos diferentes. É meio louco isso que eu estou até te trazendo, tá? Mas aí você deve pensar, tá, de novo, mas como assim, Douglas? Do que você está falando? Então, imagina que em determinado momento você pode ser aluno, tá? Durante uma aula. Imagina que eu estou ali treinando jiu-jitsu, é o esporte que eu gosto, e aí no treino eu sou aluno. Só que pode ser que em um outro momento, em seguida, eu vou lá dar um treinamento mental, por exemplo, para um atleta. E naquele momento é como se eu fosse o mentor, é como se eu fosse o professor. Então, e chega, por exemplo, à noite eu vou exercer o meu papel de pai. Ou seja, em alguns momentos você vai exercer papéis diferentes. Você vai ter um papel de liderança, em outros você vai ser mais ouvinte, vai ter que estar mais atento. Em outros você vai estar mais desprendido de responsabilidade, por exemplo, porque não é você que vai ter que estar dando aquela aula. Então, é diferente o papel que eu tenho hoje, por exemplo, como faixa marrom de jiu-jitsu. Então, por mais que eu esteja lá para aprender, você tem a responsabilidade de ser espelho para os mais novos, para os faixas brancas que estão chegando. Faz sentido? Então, isso é diferente de quando eu era, por exemplo, o faixa branca. Era tudo muito novo. Então, não é que eu deixei de ser aluno, mas o papel ele vai mudando também ao longo do tempo. Então, o que acontece? Quando a gente fala também das personalidades, você vai ver que isso tem muito a ver também com as 7 estratégias que eu vou te mostrar aqui. Porque você precisa entender esses papéis também para você conseguir trabalhar ainda mais as características do treinamento mental do aquele atleta olímpico, por exemplo. Faz sentido? Ou seja, uma vez que a gente viu
essas 3 características, o que a gente pode dizer? Que esse núcleo psicológico, aquele mais básico, no nível de baixo da pirâmide, é o seu nível mais interno e constante da sua personalidade. Ou seja, não é que ele não mude, mas ele vai mudando muito pouco. E ele é mais seu. Quem mais conhece ele muitas vezes é você. Se você não está se conhecendo tanto, você pode trabalhar algumas ferramentas para você despertar esse seu autoconhecimento, tá? Ou estruturar ainda mais a sua base. E é aquela questão, né? Se você não se conhece dentro do mundo esportivo, como que você vai conseguir também passar o conhecimento para os seus atletas? Agora, já o seu desempenho de papéis, que é o nível mais alto nessa pirâmide que a gente está falando, é o seu nível mais externo, é aquilo que as pessoas mais veem, e ele acaba sendo mais dinâmico, ele acaba sendo mutável com mais rapidez, ou seja, com mais frequência também. E na maioria das vezes, a sua resposta ela vai ficar num nível meio que intermediário, sabe, naquela resposta típica. Por quê? Ele vai ser a soma do seu núcleo psicológico, ou seja, da sua interação interna com você mesmo, mas também com o seu desempenho de papéis em determinados momentos. Então, é a forma como você interage e age nos ambientes aos quais você está inserido como treinador esportivo, como atleta. Então, quando você entende o seu eu dentro do mundo esportivo e na sua vida, é muito importante também. Mas o que é mais importante nesse sentido? Dentro desse autoconhecimento, é você trabalhar esse dinamismo, que ele vai trazer para você também novos aprendizados, novas crenças fortalecedoras e mais conhecimento. É isso que vai fazer com que você cresça e se expanda. Então, uma mente expandida, ela nunca mais vai voltar a ser a mesma. E, consequentemente, você consegue passar mais ensinamentos para os seus atletas, ser mais assertivo. Por isso que é importante entender das personalidades. Entender das personalidades dentro do esporte é um papel fundamental, por exemplo, para os coaches, para os treinadores, para os profissionais do esporte. Por quê? Isso vai permitir com que você consiga ser mais eficiente e quando você consegue entender os diferentes níveis de estrutura da personalidade que vão além dos comportamentos relacionados ao desempenho tanto desses papéis particulares, a uma única situação, ou simplesmente as características fisiológicas do atleta, as características técnicas. Você começa a entender mais também outros aspectos que vão ser fundamentais ao longo desse processo na sua jornada esportiva, permitindo com que você seja diferenciado dentro do que você está propondo dentro do esporte. Nesse sentido, o conhecimento do seu eu, ou o conhecimento real de si mesmo, desse núcleo psicológico, desse primeiro nível que a gente está falando, e também dessas formas típicas, das respostas com as quais você interage com as pessoas, vai acabar te trazendo, por exemplo, insights das motivações, das ações e dos comportamentos do atleta, do indivíduo, por exemplo. Por isso que é importante você saber o que motiva o seu aluno, o que motiva o seu colega, o que motiva o treinador para efetivamente ele conseguir, para você conseguir gerar mais resultados e conseguir ajudá-los efetivamente. Porque muitas vezes o foco está só no fisiológico, no foco no técnico, por exemplo, e não necessariamente é só nesse sentido. Então, uma vez que você entende esses traços, vai ficar mais fácil para você saber lidar com essas determinadas situações. E quando você entende as motivações, ela muda de uma pessoa para outra. O que pode ser uma motivação para mim, pode ser uma motivação diferente para outro atleta. E nesse sentido, entram até, por exemplo, as teorias de Maslow, que ele fala das teorias das motivações, que é uma das coisas que a gente fala dentro dos nossos treinamentos também, do treinamento mental também, conforme a gente vai trabalhando com os nossos alunos, com os treinadores, ensinando literalmente como você entender essas motivações, e é um tema para a gente estar falando futuramente aí também, tá? E aí, quando você vai entender das personalidades, das motivações, você vai ver que existem diferentes conceitos sobre essas abordagens de personalidade. Por que eu estou te falando isso? Por que isso é interessante? Porque para você entender as 7 estratégias que eu vou te passar, você precisa saber dessas personalidades, você precisa ter essa base. E no treino mental elas são importantes, tá? E existem 5
fundamentos principais ou 5 abordagens principais que acabam sendo usadas nos traços de personalidades dentro do esporte. Uma delas é a abordagem psicodinâmica. Então, ela trata da personalidade como um conjunto dinâmico de processos que estão em constante mudanças, tá? Nesse tipo de abordagem, os estudos eles falam e eles costumam indicar que os atletas, quando se sentem ou costumam se sentir ameaçados, eles acabam, por exemplo, reagindo com ansiedade, sendo uma defesa, por exemplo, como contra a sua ansiedade. E nisso eles acabam exibindo vários mecanismos de defesas que inconscientemente eles acabam reprimindo de uma forma mal adaptada. O que isso quer dizer? Sabe aqueles atletas que congelam ou ficam paralisados durante um jogo, não conseguem desempenhar tudo aquilo que eles poderiam durante uma luta? É esse estado, por exemplo. Ou muitas vezes a negação do problema. Uma coisa que acontecia muito comigo quando eu tinha uma competição de jiu-jitsu. Treinar bem e não conseguir desempenhar da melhor forma que eu sabia que eu podia. E eu acabava negando que existia um problema. Muitas vezes as pessoas me perguntavam, cara, e aí, como que você tá para competir? Eu ia lá e falava que estava bem, mas não estava. Estava nervoso, estava ansioso. Então essa é uma abordagem. Os traços de personalidades também, eles olham muito para essa questão. Um segundo ponto também, uma segunda abordagem dentro da personalidade, é a abordagem de traço. E a abordagem de traço, ela traz com ela um conceito de que as unidades fundamentais da personalidade, ou seja, os seus traços, eles são relativamente estáveis, ou seja, meio que eles não mudam. O que isso quer dizer? Que esses traços de personalidades, eles acabam sendo permanentes e consistentes em diversas situações. Então, existem muitas pessoas que falam assim, eu não vou mudar, eu vou continuar sendo desse jeito. E existem muitos profissionais que acabam traçando, falando também que muitas vezes que você tem aquela personalidade, você não vai conseguir mudar. É possível mudar? Sim. Eu preciso mudar? Não necessariamente, desde que você saiba aproveitar da melhor maneira possível os seus traços, por exemplo, de personalidade. Nesse modelo, ele parece ser muito útil, por exemplo, para entender o porquê que diferentes intervenções de exercícios são adequadas para pessoas com diferentes características de personalidade. E é uma coisa que eu defendo bastante. Por quê? Muitas vezes dentro da academia tem aquele cara que tem um traço mais dominante, tem aquele que tem um traço mais comunicador, ou seja, um traço maior de extroversão, tem aquele que é mais analítico, por exemplo, é um pouco mais fechado. Então, para cada um desses, muitas vezes quando ele não conhece a sua personalidade, mas o professor consegue identificar, ele vai passar um treino diferente muitas vezes para cada um. Mas eu não tenho tempo, eu não consigo estar fazendo isso, são muitas pessoas. Mas às vezes 5 minutos de você entender a personalidade, conseguir ser eficiente e eficaz na planilha de treino que você vai gerar, no treino que você vai passar para aquele atleta, pode mudar totalmente o resultado, a motivação dele, por exemplo. Beleza? Quando você pega a terceira abordagem, que é uma abordagem mais situacional, o que isso quer dizer? Ela sustenta que o comportamento, em grande parte, ele é determinado pela situação ou pelo ambiente, ou seja, uma coisa mais externa, que acaba derivando, por exemplo, da teoria das aprendizagens sociais, que acaba explicando o comportamento em termos de aprendizagem, ou seja, por observação, modelagem, uma das técnicas muito usadas dentro do treinamento mental, e o reforço social. O que é o reforço social? É o feedback. Então, uma vez que você consegue também modelar, ou seja, você consegue adquirir características externas que não são suas, mas você consegue muitas vezes conversar com alguém que você conhece, com aquele atleta, e você consegue trazer isso para você também. Então, o que isso quer dizer? Que você pode agir com confiança, por exemplo, em uma situação, e com mais cautela em outra, independentemente dos seus traços de personalidade que você possui. O que isso quer dizer? Que a influência do ambiente, por exemplo, pode ser suficientemente forte e o efeito dos traços de personalidade não aparecerem tanto. Por exemplo, se você não domina tanto alguma coisa, ou se você não treinou tanto para aquilo, se você não tem clareza ou certeza,
pode acontecer de você ficar mais inibido em determinada situação. Mesmo uma pessoa com uma característica mais dominante, mais extrovertida, pode acontecer? Pode, porque ela não está confiante naquele momento. É importante levar em tese e conhecer todas essas abordagens porque elas se conversam entre si. Uma vez que você entende qual é a abordagem interacional também, o que é essa daí? O que é essa quarta, Douglas? Então ela traz o quê? Que a situação e a pessoa como codeterminantes do comportamento. Então são variáveis que juntas determinam os comportamentos, que é aquilo que a gente estava falando. Então as suas características, o que você já tem de personalidade, mas como a situação se apresenta para você, vão determinar os seus comportamentos. Então, ou seja, quanto mais você domina algo, quanto mais você pratica, você consegue mudar aquela situação, ou seja, a partir dos seus novos conhecimentos. Então, se você conhecer, por exemplo, os seus traços psicológicos e a situação particular do seu aluno, do seu atleta, vai ser muito útil para você entender, por exemplo, o comportamento que ele está trazendo e como ele vai lidar naquele determinado ambiente, naquelas determinadas situações, por exemplo. E o último desses traços, para depois a gente conhecer as 7 estratégias, é a abordagem fenomenológica. Que é isso? Da onde que você tirou isso, cara? Então ela sustenta que, por exemplo, o comportamento ele é mais bem determinado considerando as características situacionais e pessoais também. Consequentemente, as suas experiências e visões pessoais, ou seja, do seu aluno, do que ele vê do mundo e sobre ele mesmo, são consideradas também importantes nesse sentido. O que isso quer dizer? As crenças, os valores. Então é muito importante você levar tanto em conta as características internas como externas nesse sentido. Resumindo tudo isso que a gente falou até agora, essas 5 abordagens ou esses pontos de vistas que você viu sobre as personalidades, ela compreende a personalidade e elas acabam diferindo em vários aspectos que são importantes também nesse sentido. Mas quando você consegue interrelacionar essas personalidades, você consegue ter uma ferramenta poderosíssima na sua mão. E aí, como você viu, é de extrema importância você entender os comportamentos dentro do esporte. Isso vai te permitir ir mais a fundo e conseguir ajudar o atleta com maior precisão, com eficácia, e vai conseguir também levar em conta os seus traços e as suas personalidades. E aí, quando você fala do treinamento mental para atletas, essa é uma base que literalmente ela precisa ser vista. Não adianta você olhar só o aspecto físico, o aspecto técnico e não olhar para os comportamentos, não olhar para a mentalidade do atleta, por exemplo. E aí, nesse sentido, uma vez que a gente viu tudo isso, como que você consegue medir isso? Existem, por exemplo, inúmeros testes que podem ajudar a medir e identificar esses traços e essas personalidades. E a gente usa muito dentro da Academia Mente Campeão. E aí, dentro de uma aula futura, a gente vai falar mais sobre eles ainda. Quais existem, por que existem, por que são diferentes, por que um tem 4 personalidades, o outro fala de 9, o outro fala de 16, por exemplo. Mas uma coisa eu posso te dizer, todos esses eles são de extrema importância para o desenvolvimento e para o autoconhecimento do atleta e para o seu também. E através deles você pode conseguir traçar as estratégias e os planos de uma forma mais personalizada para o atleta, mesmo nos esportes individuais ou até mesmo coletivos. E uma vez que você entende a personalidade, isso te permite entender as motivações, as aspirações, os desafios enfrentados pelo atleta e os seus comportamentos em determinadas situações. Nesse sentido, você consegue ser mais assertivo no feedback e alinhar com ele o que pode ser melhorado ou aproveitar aquilo que já é bom para potencializar os resultados. É assim que acontece a aceleração de resultados. Dentro desse aspecto, muitos atletas conseguem usar dessas estratégias para lidar com essas determinadas situações. E o treino mental, ele é crucial dentro desse estudo e também para o atingimento de resultados. Cada um, por exemplo, de acordo com a sua personalidade, a forma de lidar com o ambiente. Eles vão ter ações e reações diferentes. Por quê?
cada pessoa é única. Lembra que eu te falei isso lá no início? Então você tem que levar isso em conta. Cada um vai ter uma reação, certo? Só para você ter uma ideia, no Campeonato Mundial Submission de 2019, estava eu e mais um colega de treino. A gente fez toda a preparação juntos. A gente ficou ali 3 meses ali focados, só fazendo treino no-gi, ou seja, submission, né, sem kimono, por exemplo. E para você ter uma ideia, a gente tem, né, personalidades muito opostas. Ele tem as características mais de extroversão, então a extroversão dele é muito forte, ou seja, a comunicação dele, ele é um cara extremamente comunicador, conversa muito bem, se relaciona muito bem com as pessoas, e pelo contrário, o meu perfil ele é mais de introspecção, eu sou mais introvertido. Eu converso, consigo me comunicar, mas para mim é mais desafiador, por exemplo. Então, o que isso significa? Por que eu estou te falando isso? Para você ter uma ideia, no dia da competição, ele estava numa pilha ferrada antes da luta. E aí imagina, por exemplo, um carro que ele está acelerado. Então, mesmo parado, aquele carro está acelerado e está gastando mais combustível, logo vai acabar a gasolina se você não controlar aquilo. E aí, com ele, tinha a necessidade de fazer essa desaceleração. Então, de colocar o carro no ponto, certo? Se é que você está me entendendo. E aí, pelo contrário, como eu sou mais contido, então, num momento de competição, eu acabo ficando mais tranquilo, mais na boa. Só que muitas vezes, quando você vai entrar para competir, eu entendi que eu tenho uma necessidade de ativação, eu tenho que entrar mais ligado. Senão, já aconteceu da luta tá acontecendo lá e eu consegui meio que acelerar, mesmo esquentar com 2 minutos de luta. E ali eu já estava perdendo. E aí a mentalidade é lá embaixo. Então, no meu caso, eu precisava acelerar o carro, colocar no ponto também. Mas ao contrário, eu tinha que subir, por exemplo, a aceleração do carro. E aí foi isso que eu consegui fazer sabendo e já tendo conhecimento, por exemplo, dos traços de personalidade. Então, naquele momento da luta, um pouco antes da luta, a gente conseguiu fazer esses ajustes. Então, usando uma técnica de relaxamento, por exemplo, com ele, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana. Só que se eu não soubesse de trabalhar toda essa preparação, tudo que a gente tinha feito, tudo que a gente tinha trabalhado, podia ter ido por algo abaixo. Que é o que já aconteceu inúmeras vezes, por exemplo, para você ter uma ideia. Por eu não saber, por exemplo, qual é a minha personalidade, esses traços de personalidades, as formas como eu lidava com os ambientes, e aí isso acabava me sabotando, por exemplo. Muitos treinadores não têm essa consciência sobre seus atletas e muitas vezes, pela falta desse conhecimento, não conseguem, de uma forma mais técnica, vamos dizer assim, passar a base do que fazer naquele momento. Porque como cada pessoa é única, às vezes você vai ter que ter aquele tato, aquele tino de lidar com um cara que é mais explosivo, de lidar com um cara que é mais calmo, de um que é mais analítico, por exemplo. Uma vez que você tem esse conhecimento, você pode ter grandes resultados sabendo lidar com cada tipo de personalidade, certo? Então, você ter um plano mental, partindo do conhecimento da sua mentalidade, da sua personalidade, é crucial e é fundamental. E aí, como eu tinha já te prometido, como eu te falei lá no começo aqui dessa aula, eu vou te mostrar as estratégias usadas por atletas olímpicos em 7 passos, tá? E ainda você vai ver mais um exemplo de um plano mental que você pode, talvez, aplicar com um aluno, com o seu atleta, pode aplicar com você mesmo, beleza? Ele é bem funcional, ele é bem prático, por exemplo. Nesse sentido, quais são as estratégias mentais usadas por atletas bem-sucedidos, por atletas olímpicos, por exemplo? Só para você ter uma ideia, nem os atletas de alta performance, eles estão livres do medo, da ansiedade, do nervosismo. Isso é uma coisa característica do ser humano. Então, ele é um ser humano, ele vai sentir isso também. E às vezes você fala, cara, mas eu vejo o cara lá na competição e,
pô, parece que o cara tá tranquilo. E muitas vezes o que esse cara fez foi usar uma técnica, foi usar uma ferramenta, foi usar um treino mental para literalmente saber lidar com essa situação. Porque ele já estava praticando, ele já sabia o que fazer. Então, uma vez que você entende, por exemplo, as personalidades, você pode se ajudar e ajudar os atletas ao seu redor. Então, o que esses caras fazem que dá certo, que você também pode fazer, que você pode usar com os seus atletas? Um deles, o primeiro, o que eles fazem, por exemplo, para aumentar a confiança? Então, esses atletas, os caras que são mais exitosos, eles praticam planos específicos para lidar com essas adversidades durante a competição. Então, o que eles fazem? Eles mapeiam o que pode acontecer, ou o que já aconteceu em competições passadas. Então, eles estudam e eles criam planos, ou seja, ele tem um planejamento, ele tem muito bem descrito quais são os objetivos dele, para saber lidar com essas adversidades. Tá? O segundo, esses caras, eles praticam uma rotina para lidar com as circunstâncias que possam surgir que não estava dentro desse planejamento, tipo aquelas distrações antes de uma competição ou durante um evento esportivo, por exemplo. Então, eles conseguem ter uma rotina que faz com que eles voltem no foco, por exemplo. E aí você vai ver essa estratégia aplicada aqui também. Outra coisa que eles fazem, ou seja, a terceira estratégia que eles usam, é concentrar completamente no que está acontecendo no aqui e agora, ou seja, no desempenho imediato dele. Então eles bloqueiam todos os eventos, pensamentos, tudo aquilo que é irrelevante para ele naquele momento. Então, pensa para o seu atleta, pensa para você, o que é importante naquele momento, o que literalmente você deve pensar. O quarto ponto que esses caras trabalham, eles usam diversos ensaios mentais antes da competição. O que é um ensaio mental? Algumas pessoas entendem por visualização, outras entendem por técnica de relaxamento também. A gente ensina essas técnicas dentro da Academia Mente Campeão. Existem várias que você pode estar usando com você e com o seu atleta. Quinto ponto, esses caras eles não se preocupam com os outros competidores antes de uma competição. O que isso quer dizer? Eles focam no que eles têm controle. Então eles se concentram naquilo que é controlável para ele, naquilo que ele treinou, naquilo que ele desempenhou e naquilo que ele pode mudar naquele momento. Às vezes ele não conhece o atleta, por mais que ele tenha estudado o adversário dele, não está no controle dele o que o outro atleta pensa, o que ele faz ou deixou de fazer. Quanto mais você foca no outro, maior é a tendência de você se colocar para baixo, de você se colocar em dúvida, de baixar a confiança, por exemplo. O sexto, eles criam um plano de competição muito bem detalhado. E não só para uma competição, mas um planejamento anual, um planejamento para 2, 3, 4, 5 anos, por exemplo. Então eles têm esse plano muito bem detalhado para eles. E, consequentemente, o sétimo ponto, eles aprendem a regular a ativação e a ansiedade, que foi aquilo que nós estávamos falando. Então eu posso estar calmo, mas posso estar ansioso por dentro também. Então o que eu tenho que fazer para me ativar? O que eu tenho que fazer para desacelerar em alguns momentos? Para diminuir aquele estado de ansiedade? Faz sentido? Então, o que esses atletas olímpicos, por exemplo, eles fazem? Então, esses atletas de alta performance, eles usam essas 7 estratégias, por exemplo. Tá? E aí, o que eu quero te falar também é de um exemplo de um esquiador canadense, e ele fala sobre o plano mental que ele usava, partindo de 2 princípios, que são eles. Ele olhava a situação, ou seja, se algo aconteceu, o que eu vou fazer aqui nesse momento? O que eu posso fazer aqui agora? Qual é a situação? Qual é o meu ambiente? E aí vem o segundo, se determinado pensamento ou situação acontecer, qual é a estratégia que eu vou usar? E aí eu vou te dar aqui esses exemplos que ele traz, por exemplo. E aí imagine as seguintes situações e as estratégias para cada uma. E aí ele fala assim, ó, imagina que aconteça alguma confusão ou algo venha me distrair, por exemplo. O que pode ser uma distração? Alguém pode vir falar com você e às vezes você gosta de ficar mais quieto, às vezes pode acontecer alguma coisa.
Então, o que ele fala? Então, se nessa situação, ou seja, se acontecer uma confusão, uma distração, o que ele fazia? Qual que era a estratégia que ele usava? Então, ele colocava assim, usar a adrenalina e a raiva como fatores positivos, em vez de permitir que me sinta um derrotado. Ou deixar que os técnicos e outras pessoas corrijam o problema. Então, ele focava só no que ele tinha controle. Tá? Ele se preocupava só no que ele tinha que fazer ali naquele momento. E ele coloca assim, se de alguma forma, e aí ele fala, se atrasar a largada, por exemplo, que nem no meu caso, vamos imaginar que eu estou indo para uma competição e a situação que acontece atrasou a luta. E isso muitas vezes gera ansiedade. Já aconteceu de eu ir competir, está marcado para lutar, por exemplo, meio-dia e 3 horas da tarde ainda não ter lutado. E aí, nesse momento, o que eu posso fazer? Qual a estratégia que eu posso usar? Então, nesse sentido, você vai mapear tudo o que pode acontecer naquela situação. Então, se atrasar a luta, cara, eu posso relaxar e pensar em tudo que possa me deixar feliz, que possa me deixar tranquilo, que possa me deixar num estado de ativação. Cara, se por algum acaso acontecer de eu perder o foco naquele momento, aquele foco que é o ideal para mim na competição, o que eu posso fazer? E aí, nas estratégias, quais são as estratégias? Quais ações? Então, cara, eu posso pensar, por exemplo, na luta por partes. Ao invés de ficar pensando o final da luta, eu posso pensar em cada momento e lidar, por exemplo, com o erro parte a parte. Faz sentido? Então, ao invés de ficar pensando, deixar virar uma bola de neve, eu vou pensando aquilo que literalmente eu desejo. Então, se eu perder o foco naquele momento, poxa, tomei 2 pontos na minha luta. Cara, beleza. Essa parte já passou. Então, o que eu vou fazer quando eu entrar na próxima parte? Então, tomei 2 pontos, começou de novo agora. E aí você consegue refocalizar e pensar aquilo que você deseja, aquilo que literalmente você quer. Então, você pode pensar e lidar com o restante do percurso, com o restante da luta, com o restante do jogo, como você havia treinado. Então, aquilo que passou vai ficar para trás, por exemplo. Faz sentido? Se eu tiver algum erro na competição, é muito comum os atletas se frustrarem com um erro na competição e deixar tudo ir por água abaixo. Se acontecer essa situação, qual a estratégia que eu tenho que fazer? Eu posso lidar com o erro como eu lidaria com a perda de foco. Então já passou, errou, beleza, o que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer de diferente? E nessa competição que eu falei para vocês, aconteceu uma situação assim. Então eu comecei perdendo a luta e normalmente aquilo iria me deixar num estado enorme de ansiedade, achar que eu já tinha perdido, que não ia dar mais tempo. E eu olhei para o relógio e falei, cara, eu ainda tenho mais 4 minutos. Tem muito tempo ainda. E literalmente eu consegui virar aquela luta, eu ganhei aquela semifinal e eu fui para a final. Cara, e se eu tiver um desempenho, algo ruim no começo? Às vezes acontece do atleta pensar isso. Cara, eu posso pensar na segunda parte. Se não começar bem, o que eu posso fazer para ter uma atitude diferente? Então você pode ter aquela atitude, se você está ali, o que você tem a perder? Cara, e uma das coisas que eu mais aprendi até olhando isso, a situação e a estratégia que eu vou usar, é sempre me perguntar, cara, eu tô dando o meu melhor? E aí quando chega no final, cara, se eu tive um desempenho, se não foi legal naquele dia, se eu perdi, por exemplo, se aconteceu a situação de perder, cara, você pode ir lá e mapear, cara, o que deu errado? Então a estratégia, beleza. Você vai definir o que deu errado. Por que deu errado? Como que você pode aprender com o erro? Como que você pode treinar e ver esse erro de uma forma diferente? Então você conseguir dissolver ele da sua mente e colocar como se fosse uma nova reprogramação ali, você fazendo certo aquilo que não correu tão bem naquele dia. Faz sentido isso para você? E, consequentemente, você pode transformar aquele desempenho que foi deficiente naquele dia. Foi um erro de percurso, cara. Quanto mais você vai ter pela frente? Em um desafio que você vai ter a vencer. E nisso tudo é fundamental entender das personalidades. Só assim você vai conseguir trabalhar o seu foco, a sua concentração,
para aquilo que você deseja e também trabalhar isso com o seu atleta nesse sentido, com o seu aluno. Cara, errei na dieta. Você está errando sempre ou foi só agora? Então, o que a gente pode fazer diferente daqui para frente? O que eu posso fazer para continuar acertando, por exemplo? Certo? Então, essa é uma forma de você, por exemplo, traçar um plano mental. Situação e estratégia. Cara, se eu errei na competição, qual é a estratégia que eu vou fazer para lidar com isso, por exemplo? E aí você vai trabalhando o treino mental, do seu atleta e assim por diante. Fundamental, entendendo a personalidade. E aí, uma vez que nós falamos sobre as personalidades e como você lida com esse desempenho do atleta durante as competições, durante os treinos, e aí para você melhor conseguir entender as personalidades dos atletas, dos alunos, e conseguir usufruir do que você viu aqui, o que você pode fazer? Primeiro deles, você pode ir lá e observar as personalidades, os traços, as situações em que você, por exemplo, se encontra na academia, nos treinos, na competição. Então você vai observando essas personalidades nessas situações. Pensa no seu dia a dia. Começa a olhar de uma forma diferente para as pessoas. Começa a entender essas personalidades. Para isso, você precisa também se manter informado. O que é se manter informado? Para você conseguir ter com maior precisão e usar com mais precisão ainda essas personalidades, vai ser imprescindível que você continue estudando e se aperfeiçoando nesse sentido. Pô, o treinamento mental, como que eu posso fazer mais isso? Como eu posso usar mais estratégias para lidar com as diferentes personalidades? E aí, o terceiro ponto é que uma das características de um coach de alta performance é saber ouvir e criar rapport com o seu atleta. Assim você vai conseguir usar das personalidades, que ele vai acabar mostrando ainda mais para você, de uma forma ainda mais natural, e você vai conseguir ser mais assertivo ainda no feedback que você vai passar para ele. Tá? Consequentemente, é importante que você seja um bom observador. É observar o seu ambiente, observar as pessoas ao seu redor, então as características internas, externas, o que está acontecendo, por que determinadas situações estão acontecendo. E quanto mais você estudar sobre as estratégias mentais, para assim você conseguir comunicá-las com mais clareza e passar também aos seus atletas, aos treinadores que trabalham com você. Quanto mais a informação chegar para essas pessoas, maior vai ser a eficiência do trabalho que você vai gerando, consequentemente mais resultados. Isso vai te atrair mais alunos, mais atletas, isso vai fazer de você uma referência. Consequentemente, isso te torna também uma autoridade e faz você gerar diferenciação dentro do seu mercado no mundo esportivo, independente da sua modalidade, por exemplo. Beleza? E aí o que é muito importante também? A gente está chegando aqui até o final e aí eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante para mim. Então, se você puder escrever aqui nos comentários se foi importante para você compreender mais sobre as personalidades no esporte, entender as 7 estratégias dos atletas olímpicos que eles usam para ter alta performance, os treinos mentais que eles se utilizam, deixa aqui também as suas dúvidas, as suas perguntas. E aí eu quero saber de você, qual é a sua opinião. E se você gostou dessa aula, se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho para você continuar sendo notificado sobre treinamento mental, sobre marketing no mundo esportivo. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.